Olá, tudo bem, sexto ano? Hoje nós vamos aprender um novo sistema de medidas. Nós vamos trabalhar agora com as medidas de volume. E o que são medidas de volume? Nós estamos cercados delas e nem percebemos. Medidas de volumes são as medidas chamadas espaciais ou tridimensionais. Vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, isso aqui é uma caixa de clips, certo? E ela é considerada um objeto tridimensional. Por que tridimensional? Porque tem 3 dimensões. Quais são elas? Comprimento, largura e altura. Então tem 3 dimensões. Por isso ela é considerada um objeto tridimensional. Nós também costumamos chamar figuras ou objetos com 3 dimensões de espaciais, porque eles ocupam um espaço, certo? Este é um outro exemplo de um objeto tridimensional ou espacial. Nós temos aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, isso aqui é um objeto 3D. Ele sai do papel, ocupando um espaço, certo? Ele não fica plano no papel. Então, ele tem 3 dimensões. Sempre que tiver 3 dimensões, são chamadas de figuras espaciais. E o nome que se dá ao espaço que elas ocupam, a gente chama de volume. Aqui eu tenho mais um exemplo, uma outra caixa também, onde nós temos aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, 3 dimensões. Figuras com 3 dimensões são chamadas de figuras 3D, certo? Vocês já ouviram falar de 3D, né? Então, 3D são de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Hoje, nós vamos aprender a trabalhar com um padrão, mas um padrão estabelecido ou por a gente ou por um exercício da apostila, por exemplo. Eu vou colocar aqui como padrão este bloco aqui, que é um bloco de montagem, tá? E aqui eu vou pegar essa quantidade de blocos, certo? O que eu quero que vocês me digam? Quantos bloquinhos desse cabem nesse bloco maior? Então, se nós observarmos, esse bloquinho, ele vale como uma unidade de volume. Por que unidade de volume? Porque ele tem 3 dimensões. Ele tem comprimento, largura e altura. Então, eu digo que ele tem volume. E medidas de volume, como que eu vou dizer quanto tem nessa formação que eu coloquei aqui? Bastaria, eu vou erguer um pouquinho para vocês verem, que eu tenho aqui 3, certo? Eu tenho 3 aqui no comprimento. Vamos ver aqui do outro lado. Eu tenho 3 na largura, ó, 3 na largura, aqui. E tenho na altura, observe, 2. 1, 2, certo? Então, esse objeto, eu posso dizer, só tirar aqui e mostrar para vocês no branco, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, o que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer com isso que eu tenho, o que é o volume? Volume é comprimento vezes a largura e vezes a altura, certo? Então, vamos dizer que aqui nós temos quantos bloquinhos desse? Eu posso dizer que eu tenho, esse é o meu padrão. Então, para eu saber quantos formam essa figura, basta eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 2 de altura. Quanto é 3 vezes 3? Ó? O volume é igual a 3, que é aqui, 3 vezes 3, vezes a altura, que nós já vimos que é 2, ok? Quando nós multiplicarmos isso, até vou mostrar de novo para vocês verem que eu estou falando correto. Volume é igual a 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 2 são 18 blocos pequenos. Formam
essa figura maior. 18 blocos pequenos. Como nós estamos falando de uma unidade padrão, que nós padronizamos essa, a gente vai dizer ou 18 UV. O que é o U? Unidade de volume. Por que é a unidade de volume? Porque ela tem largura, tem comprimento e tem altura, ok? Então eu digo que aqui eu tenho 18 UV, ok? Então isso é uma situação. Vamos ver agora uma outra situação. Eu vou considerar agora como padrão essa aqui. Vejam que ela é mais compridinha, tá? E vou colocar essa formação aqui. Quantas unidades de volume eu tenho aqui? Então, se essa é uma unidade, quantas delas nós temos aqui? Eu vou virar para que vocês possam perceber. Ó, nós temos uma, que dá para ver aqui na frente, que é a verde. Aqui, ó, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que para essa formação, seguindo esse padrão aqui, eu tenho 4 unidades de volume. Por que mesmo que é unidade de volume? Porque eu estou padronizando essa agora, que é diferente da anterior, certo? Então, isso é minha unidade de volume. E quantas delas formam essa aqui? 4 delas formam essa. Se eu colocar assim, acho que você visualiza um pouco melhor, ó. 1, 2, 3, 4, ok? Que formam essa figura aqui. Beleza? Então, gente, nós vamos trabalhar hoje com unidades de volume, certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção nos exemplos que eu vou colocar aqui. Como eu já falei antes, as medidas de volume, elas têm 3 dimensões. Eu coloquei aqui o exemplo de uma caixa de leite. Aqui eu considero comprimento, aqui a largura e aqui a altura. São 3 dimensões. Então, ó, objetos tridimensionais, ou seja, 3D, possuem altura, largura e comprimento. A essas medidas, a gente chama de volume. É o espaço que ele ocupa. E como que a gente calcula o volume de uma figura ou de um objeto? A gente calcula multiplicando o comprimento vezes a largura vezes a altura. Aí nós teremos que ter aqui os valores. Aqui eu coloquei uma caixa, onde nós temos aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, ele é um objeto 3D. Aqui eu tenho uma piscina. Eu tenho aqui, ó, largura, comprimento e altura. A casa onde vocês moram, vocês têm chão, paredes e teto. São 3 dimensões, certo? Então, aqui, nas figuras espaciais, elas podem ser chamadas tridimensionais ou espaciais. Por quê? Porque elas ocupam o espaço. Sua capacidade é denominada volume. Então, chama volume a capacidade ou o espaço que ela ocupa. Ou seja, a porção do espaço que está contida na região interna da figura e no contorno. Então, volume é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Ao medir um espaço delimitado por um objeto, devemos escolher uma unidade de medida para ser o padrão e poder fazer comparações. Então, aquelas 3 primeiras que eu mostrei para vocês, que eu mostrei primeiro o pequenininho formando o maior, que deu 18 cubinhos, lembram? E depois eu mostrei a outra, que ela era um pouquinho maior e que formou ao todo 4 paralelepípedos, né, porque eram compridinhos, que formou a segunda imagem que eu coloquei para vocês. Agora aqui, ó, eu vou estabelecer como padrão essa figura aqui, que é um cilindro. Então, o volume escolhido como medida é o cilindro, que é esse sólido. O volume a ser medido é esse aqui, ó. Quantos desses nós temos aqui? Dá para contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou dizer que eu tenho 3 unidades de volume, porque o padrão estabelecido foi essa. Simples assim.
Nesse primeiro momento é isso que nós vamos ver, saber contar a quantidade de unidades de volume que a gente tem. Vamos ver aqui. Agora eu vou padronizar como o volume é um cubo pequeno. Agora eu quero saber quantas unidades de volume igual a essa eu tenho aqui. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Embaixo aqui tem uma 4 e aqui em cima tem mais uma. Então nós temos 5 unidades de volume que formam esse objeto como um todo, ok? Agora nessa outra, olhem aqui é um pouco diferente. Aqui eu tenho como padrão, ó, 1, 2, 3 bloquinhos ou 3 cubos. O que eu vou dizer? O que um cubo representa nessa unidade padrão? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu só tenho 1. Então eu vou dizer que esse 1, ele é 1/3 da unidade de volume. Por quê? Porque é uma parte. É o contrário daqui, entendeu? Aqui eu tinha uma e queria saber quantas formava. Então eram 5 unidades de volume. Agora aqui não, aqui eu tenho... O meu padrão são 3, mas eu só tenho uma, então eu digo que eu tenho uma das 3 unidades de volume. Se fossem 2, eu ia dizer 2 das 3 unidades de volume, seria 2/3, certo? Agora, vocês conhecem os cubos mágicos? Existem cubos mágicos de todos os tamanhos. Vamos considerar como unidade padrão um cubinho. Se eu quero saber quantos cubos formam esse cubo mágico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fórmula de volume. E a fórmula de volume é comprimento vezes a largura vezes a altura. Então eu vou dizer que o volume desse cubo mágico aqui, contem comigo, ó. 1, 2, 3. Aqui tem 3. Aqui, na largura, 1, 2, 3. E na altura, 1, 2, 3. Então tem 3 cubinhos na largura, 3 no comprimento e 3 na altura, tá? O que eu vou dizer? 3 vezes 3 vezes 3. Volume é igual. Quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é 9 vezes 3? 27 cubinhos formam esse cubo mágico. E o que eu posso chamar isso em relação à unidade de volume? Ou 27 unidades de volume, certo? Vamos ver esse outro aqui, ele é um cubo maior. Vamos ver quantos nós temos aqui. Aqui é a largura, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Todo cubo, gente, ele tem todos os lados iguais, por isso que é cubo, certo? Quando tem lados diferentes, a gente chama de paralelepípedo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5. E na altura, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero saber quantos cubinhos eu tenho formando esse cubo mágico, eu vou fazer a fórmula de volume. V, que é de volume, é igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5? Se você não sabe, faz o cálculo. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. São 125 cubinhos que formam esse cubo mágico. Ou 125 unidades de volume, considerando que cada unidade de volume é um cubinho pequeno. E esse outro cubo aqui? Esse outro cubo aqui, ele tem menos cubinhos, certo? Aqui nós temos 2, e na altura nós temos 2. Então, se eu quero saber quantos tem, eu faço volume, V de volume, é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Volume é igual a 2 vezes 2, são 4. 4 vezes 2 são 8 cubinhos. Formam, então, esse cubo pequeno aqui. Ou eu digo 8 unidades de volume, certo?
Então, hoje vocês vão fazer atividades sobre unidades de volume, certo? Na próxima videoaula, a gente vai aprender a trabalhar volume, calcular e transformar. Então, até a próxima videoaula. Bom estudo para vocês!